Se eu lhe fizer uma pergunta a respeito de ideologia, o que já vem à sua mente? Hoje em dia, o que está em voga são as tantas ideologias. E talvez estejam passando algumas na sua cabeça, e talvez as mais conhecidas, então, estão aí saltitando na sua cabeça agora. Se eu te perguntar se você acredita no anarquismo, ou se você é uma pessoa que acaba escolhendo como um padrão de vida, uma conduta, um estilo de vida anarquista. Quantos de nós, nesse auditório, ainda que se é um anarquista, teria coragem de levantar a mão, ou levantar as mãos e se expor? Eu sou um anarquista. Talvez você não tenha tantas informações a respeito do anarquismo, mas vamos então facilitar as informações. Você já ouviu falar sobre as ideologias anti-autoridade? Vivemos dias difíceis, onde toda a estrutura da sociedade, tudo aquilo que Deus instituiu, tem sido colocado como uma reflexão contrária pela sociedade e por tantas ideologias. O anarquismo e tantas outras ideologias defendem exatamente o contrário a ter uma autoridade. Qual o problema disso? Qual é a sua questão com isso? Talvez você nem sabia o que era anarquismo. Talvez você nem tenha lido, ouvido ou tenha visto algo a respeito das ideologias anti-autoritárias, qualquer tipo de autoridade, de pessoa que esteja subordinada ou que tenha alguém que mande ou que delegue ou que passe alguma responsabilidade. Se eu fizer uma outra pergunta já com essas informações que deu para você ter uma ideia do que é essas ideologias que eu estou querendo dizer aqui. E eu te disser assim, você é alguém que gosta de ter autoridade sobre a sua vida? E aí, se eu fizer mais uma ainda, quantos de nós estamos submissos às autoridades que existem sobre as nossas vidas? E aí eu quero fazer uma última pergunta de forma reflexiva também. Talvez você tenha respondido para todas essas reflexões que você não tem muito problema com isso. Talvez principalmente você como pai e mãe tenha dito assim, não, eu não sou contra a autoridade. É muito importante ter definido papéis para que isso funcione. Eu sou o pai, eu sou a mãe, meu filho precisa submeter a mim. Lá na escola é importante que meu filho se submeta às autoridades para que a coisa funcione e para que meu filho não corra risco na escola, porque se não tem autoridade, enfim, que causa é esse? E talvez você esteja falando, eu estou livre dessa questão. Mas e se eu colocar autoridade em relação à pessoa de Deus, à palavra de Deus? Quantos de nós estamos sendo anarquistas? Quantos de nós? Quantos de mim? É uma tendência comum de todos nós não obedecermos. É uma tendência comum do pecador, do ser humano, que luta, mesmo que conhece a palavra, mesmo que o ser humano regenerado, lutar para obedecer. Não é algo natural. Aí talvez você esteja pensando, Walter, você está exagerando um pouco. Não é bem assim. Eu levo uma vida equilibrada, organizada. Eu, de modo geral, não tenho grandes problemas com obediência. Que tipo de obediência você está pensando? Eu te pergunto. Não matar? Não roubar? Não trair o seu esposo, a sua esposa? Não fornicar? Mas deixa eu te fazer uma outra colocação que talvez revele um pouquinho mais do meu e do seu coração. Quando alguém te maltrata e você loucamente fica bravo e frustrado com aquela situação. Se você é do tipo de pessoa mais agitada, mais colérico e assim, você é o tipo de pessoa que quer revidar e responder da mesma forma. Talvez você seja o oposto, talvez você seja com temperamento, se é que exista temperamentos nas categorias aí, mas se fechar, não quero mais conversar. De reação nossa, seja revidar, pondo tudo para fora, seja se esconder, não querendo falar. O que realmente está por detrás de ações e reações como estas? Quando Deus diz que eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo, ou seja, eu preciso considerar cada um nesse auditório superior a mim. Você faz o que você fizer, fale o que você falar, como você falar, e ainda assim eu preciso considerá-lo
superior a mim mesmo. Eu preciso me lembrar que você é filho de Deus. E eu não conheço nenhum pai nem uma mãe que gosta que seus filhos sejam maltratados. Logo, eu preciso te tratar muito bem. Então, só nessa pequena aplicação, eu quero perguntar, quantos de nós somos rebeldes às autoridades? Nós temos sim uma grande dificuldade. E vivemos em uma sociedade que a cada dia que passa, menos se é plantado pela sociedade como um todo os valores da submissão, os valores da obediência. E aí nós enfrentamos as grandes dificuldades, marido com esposa, esposa com marido, filhos com os pais, no meio profissional, lidando com o patrão, lidando com o empregado, no meio da questão social, nos relacionamentos, e tudo vai se desconstruindo. Mas a filosofia que se coloca, e o próprio anarquismo diz, é que é não autoridade, mas tudo funcional. Eu gostaria muito de descobrir como isso pode acontecer. Porque na prática eu não consigo ver isso em nenhum ambiente, mesmo daqueles que se manifestam como anarquistas. Eu não estou querendo me colocar, eu sou alguém que é anarquista ou contra anarquismo, mas eu quero deixar claro a questão de autoridade. Tá bom, diante desse caos que vivemos e diante dessa tendência que há no seu coração e há no meu coração para não obediência a Deus, para não submissão a Deus, o que a palavra de Deus tem a nos dizer? Quando tantas são as lutas que enfrentamos, quanto tantos são os desafios que a gente precisa lidar no dia a dia, com a desobediência do outro ou a nossa própria desobediência. Abra sua Bíblia comigo lá em Salmo 119, e a palavra de Deus tem algo especial a nos falar nessa noite, que é a exata porção que o Senhor escolheu para falar contigo, para falar comigo. Salmo 119, vamos ler estes versos, de 1 a 8. Salmo 119, de 1 a 8. Enquanto você abre, eu vou te dar algumas informações a respeito deste salmo. Este é um extraordinário poema, muito bem elaborado, engenhoso, que revela alguém apaixonado pela lei do Senhor. Essa lei não pode, não deve ser confundida de forma alguma com o código legal. O termo hebraico, Torá, que significa principalmente a instrução, o ensino, que equivale à vontade de Deus, conforme conhecida por Israel. Então, essa informação importante a respeito do que nós vamos ler, nos ressalta ainda mais a grandeza dos versos que se virão. Mas quem escreveu? Muito se debate de quem escreveu esse salmo, mas não dá para saber exatamente quem escreveu esse salmo. Cogita-se que possa ter sido Esdras, ou alguém da época que viveu a mesma realidade ali da reconstrução dos muros, mas uma verdade clara é alguém extremamente apaixonado pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, que ressalta e engrandece os privilégios da lei do Senhor. Vamos ler juntos então, Salmo 119. Eu quero ler juntamente com você do verso 1 em diante. Me acompanhe, por favor. A palavra do Senhor, no primeiro verso, nos diz a seguinte verdade: bem-aventurado, ou como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste aos teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem confirmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado, em outras versões, perdido, confuso, ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. O salmista está trazendo para nós algo profundo a respeito da palavra de Deus. Ele fala repetidas vezes como são felizes aqueles que obtêm a palavra do Senhor e praticam a palavra do Senhor no dia a dia. Note a profundidade com que o salmista coloca essa verdade. A palavra no original aqui nos dá a ideia de um viver extremamente grato, feliz, realizado.
é a ideia no viver que realmente está satisfeito no Senhor. Quantos de nós poderiam levantar as suas mãos nessa noite e dizer: a minha vida é uma vida realizada, a minha vida é uma vida feliz? Todos nós temos problemas, todos nós temos problemas, mas o convite da palavra de Deus para mim e para você é algo extremamente sublime: o viver a grandeza do poder da lei do Senhor. O poder da lei do Senhor é grande benefício para quem obedece. Esta é a grande verdade do versículo 1 ao versículo 3. A lei de Deus, as ordenanças de Deus, as ordens de Deus para nós é um grande privilégio. É um poder de Deus manifesto. É uma bênção para quem obedece. Talvez você esteja pensando em tantas e tantas áreas da sua vida. É verdade. Mas deixa eu tentar aprofundar um pouco mais naquelas minúcias do dia a dia que a gente se distrai. Quando alguém te diz uma palavra atravessada e você tem vontade de revidar igualmente. Quando alguém trata uma situação de uma forma inadequada, usando de uma mentira ou de um exagero e expõe o seu nome a outros. Quando alguém no seu cotidiano de trabalho age de uma forma inadequada e você é prejudicado quando na verdade o erro foi de outro. Quando na sua família, no viver diário, a ação de um, a falta da ação de um lhe prejudica. Quais são os sentimentos, quais são as ações, quais são as reações que surgem nas nossas vidas? É exatamente no contexto do dia a dia que essa palavra chega para a minha vida e para a sua vida. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, conforme a lei do Senhor. São felizes os que obedecem os seus estatutos. Em um mundo de tantas ideologias e que dizem que nós não devemos nos submeter a esse, que nós não devemos nos submeter àquilo, que nós devemos questionar tudo. É um mundo inseguro, um mundo onde as pessoas já não sabem mais para quem olhar, que referência nós vamos, que ponto eu pego de referência, quem é a minha referência? Até mesmo porque aquele que diz isso hoje começa a dizer algo ali, ou aquilo que diz não cumpre. E como fica então essas nossas emoções, essas nossas reações, a prática do nosso viver diário? Quem comanda as nossas reações? Quem comanda os nossos sentimentos? A forma com que a gente age e reage? É a palavra de Deus que tem feito você, marido, que tem feito eu, marido, ser guiado pelo dia a dia na minha vida com a minha esposa? Para você, esposa, para vocês, filhos, para vocês, empregados, patrões, para a nossa convivência comum como povo de Deus. É a palavra de Deus essa que você pode ler e como salmista dizer com todo o seu coração: sou feliz porque vivo a palavra de Deus? Ou você é alguém que questiona o quanto realmente vale a pena fazer a vontade de Deus? Alguns jovens aqui, quantos de vocês naturalmente têm o prazer por obedecer os seus pais, por obedecer os princípios da igreja segundo a palavra de Deus, por viver os princípios no namoro? Quantos podem olhar para esta verdade colocada diante dos nossos olhos aqui e dizerem: felizes são aqueles que cumprem a palavra de Deus? O versículo 3 diz: não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Note a junção de tudo isso. Só pode viver essa verdade, só pode proclamar esta verdade, só pode dizer com o coração e alma cheia esta verdade, aquele que busca obedecer. Quanto mais obedecemos ao Senhor, quanto mais conhecemos ao Senhor, mais nos apropriamos dessa verdade, mais vivemos dessa sublime, grandiosa verdade, desse milagre do Senhor, que diz que felizes são aqueles que obedecem os seus caminhos. Mais confusos ficam aqueles que desobedecem, ou mais confusos ficamos quando desobedecemos. O versículo 5 e 6 nos traz um pouquinho desta verdade. Quem é você hoje? Uma pessoa extremamente confusa no meio da sua caminhada com Deus, no meio da sua caminhada com os relacionamentos? Como estão as suas emoções? Equilibradas? Estabilizadas? Ou elas ficam andando de um lado para o outro? A verdade colocada neste tema: o poder da lei do Senhor é grande benefício para quem o obedece. É um convite para você estabilizar a sua vida. É um convite para você colocar a sua vida nos trilhos da palavra de Deus. Aonde o Senhor deseja que você esteja. Emoções santas, ações e reações equilibradas, que age e reage segundo a palavra de Deus e não segundo o que você sente, não segundo o que te propõe, não segundo o que você ouve ou aquilo que você vivencia ao seu redor.
é o convite para colocar ordem nas nossas vidas. Existe um poder sobrenatural de Deus em suas palavras, não nas páginas da sua Bíblia como papel, mas na palavra que está ali colocada, na obediência a essa palavra, na submissão à vontade de Deus. O mundo é um mundo que se coloca de forma desesperada atrás do prazer. Poderíamos chamar isso de hedonismo, aquele que vive em função de ter prazer, de se realizar. Mas o convite deste salmo, até o versículo 8, depois isso se repete várias vezes, mas nós estamos pensando nestes versos, é um convite muito especial. Não é um convite para abandonarmos o prazer. Não é um convite para negarmos aquilo que é bom da vida. É um convite para não nos contentarmos com as coisas medíocres, com as alegrias medíocres, com as alegrias insuficientes e buscarmos alegrias sublimes e profundas na pessoa de Deus. Aquele que conhece o amor de Deus, aquele que se rende ao amor de Deus, aquele que clama a graça de Deus, que vive essa vida, ele tem o privilégio, ele tem a alegria de viver a eternidade hoje, de desfrutar da presença de Deus hoje, de viver um pouco do céu aqui em tudo aquilo que fazemos. Os nossos valores, a razão pela qual fazemos ou deixamos de fazer, agimos ou deixamos de reagir. Tudo isso é pontuado pela palavra de Deus, que na verdade é um trilho de proteção, para que se nós fôssemos uma máquina do trem, nós não saíssemos como os desgovernados, destruindo a nós e tudo que está à nossa volta. É um convite para você estabilizar a sua vida na palavra de Deus, no poder da lei do Senhor. É grande benefício para aquele que obedece. As palavras que se seguem ainda nesses versos precisam ser ressaltadas. Algumas traduções trazem como irrepreensível, outras completo, outras inteiro. A ideia principal aqui é exatamente de uma vida dedicada por completo, obediência integral, total. Em um mundo tão globalizado como o nosso, é difícil entendermos o que é uma vida completa, o que é uma obediência completa. Eu sou um desses. É celular que você tem que responder trocentas mensagens todo o tempo, são e-mails que não param de chegar. Falando nisso, acabou de chegar um e-mail aqui. É constantemente assim. A vida não para, informação, informação, informação. Quantas vezes a gente consegue parar com alguém e fazer nada a não ser prestar atenção e dar atenção àquela pessoa? Neste mundo globalizado que tem tanta coisa boa, vem também um monte de coisa que não são tão boas assim e precisam ser organizadas, precisam ser revistas. Quais são os valores? Tenho vivido uma vida inteira, tenho vivido uma vida integral de obediência ao Senhor. Os versos que vão vir e que nos darão temas que se seguem, falam a respeito de buscarmos de todo o coração a palavra de Deus. Buscar de todo o coração tem a ver com essa palavra aqui em cima. Inteireza, integridade, totalidade. Tenho eu obedecido ao Senhor de forma integral, inteira, completa? Ou sou eu um brasileiro conhecido como aquele que tem um jeitinho para tudo? Eu obedeço ao Senhor aqui, mas aqui o benefício, a bênção, a alegria, o gozo da vida, a satisfação plena que há no Senhor é prometida para aqueles que obedecem à lei do Senhor, obedecem à palavra do Senhor. Mas eu não vou fazer isso. É injusto. Se você conhecesse o meu pai, se você conhecesse a minha esposa, o meu esposo então, meu líder, meu pastor, não é uma questão minha com você, não é uma questão sua comigo, não é uma questão entre nós, é uma questão entre nós. Eu e Deus, Deus e a minha vida. E quando eu resolvo essa questão, eu com Deus, aí então todos os meus relacionamentos, ações e reações, atitudes, tudo vem protegido por esse convite. Grande convite, que é benefício para nós, porque a palavra de Deus nos estabiliza. Você tem vivido esse privilégio na sua vida? Qual é a área na sua vida que precisa ser reajustada? Aqui não é um compêndio de regras de pode ou não pode, faz ou não faz, mas é um convite de um Deus amoroso. É um convite de um Deus amoroso que revela o seu amor e o seu cuidado para este salmista, que vivencia este Deus amoroso, que vivencia a graça deste Deus grandioso. E ao vivenciar isto, revela, canta com todo o seu ser,
Felizes são aqueles que obedecem ao Senhor. Felizes são aqueles que integralmente obedecem a Deus. É um convite para mim e para você. É um convite cheio de bênçãos. É um convite cheio de cuidados magníficos e sobrenaturais de Deus. Precisamos entender este grande privilégio. Precisamos entender que abrir mão de muitas das nossas vontades não é deixar de ser feliz. É correr atrás de um desfrute ainda maior, mais sublime, que só vive aquele que obedece ao Senhor. Como você está muito satisfeito? Como você está muito realizado? Ou mais ou menos? Existe um Deus magnífico nos convidando a mergulhar nas delícias da sua caminhada, que tem dor, que tem dificuldade, que tem batalha, mas experimenta o sobrenatural de Deus, que só pode ser vivido e desfrutado daquele que obedece fielmente à palavra de Deus. Nós precisamos entender também nestes versos a importância da busca de todo o coração. A busca de todo o coração. E aqui eu quero te fazer pensar comigo com uma determinada reflexão. Essa semana eu estava assistindo um seriado que eu gosto muito, Suits, e ali tem alguns personagens importantes, e um dos personagens importantes é um advogado de nome, numa empresa muito importante, ali naquela capital importante, e também a sua noiva. Então os dois crescendo profissionalmente, se desenvolvendo de forma significativa profissionalmente, mas eles estão noivos, e agora chega um momento onde eles decidem casar. E o casamento, por N questões, não é mais um pequeno casamento, mas agora vai ser uma festa luxuosa, e escolheram o lugar mais caro. E ela chega e fala para ele com toda alegria e com muito entusiasmo que ela decidiu se casar naquele grande lugar, porque agora eles podem se casar. E quando ela fala isso para ele se alegra com ela, e ele retorna para ela cheio de alegrias e cheio de emoções, e ela fala: eu marquei uma reunião hoje à noite para a gente. E nós vamos conversar com eles a respeito dos detalhes da festa. Ele continua de forma tão agradável quanto, mas a resposta dele é a seguinte: hoje eu vou precisar trabalhar um pouco mais. Eu vou precisar trabalhar um pouco mais. Mas olha o jeito de brasileiro, e olha que ele não é brasileiro, hein? Olha só, eu sei que você é super detalhista para as coisas, eu confio nas suas escolhas. E então passa o seriado para outra cena. Por que eu estou te contando isso no meio destes versos que nos trazem também o buscar de todo o coração? Quando eu busco de todo o coração, eu sei que eu estou buscando de todo o coração. Quando eu não dou valor a algo, eu sei que eu não estou dando valor a algo. Tenho eu dado valor à palavra de Deus ao estudá-la, ao conhecê-la, ao aplicá-la na minha vida, no meu dia a dia? Tenho eu, como marido, como líder da casa, ou você que é como eu, usado das oportunidades do dia a dia para que a palavra de Deus faça parte do nosso viver e nos ajude a conhecer e praticar a palavra de Deus? Tem vocês, mulheres, facilitado esse processo e se juntado aos seus esposos para que isso seja natural? Tem vocês, filhos, feito essa parte na sua família? Tenho eu colocado a palavra de Deus como parte do meu dia a dia? Ou eu digo que é muito importante e digo: olha, eu amo a palavra de Deus, mas na prática parece que a coisa não está tão bem organizada assim. Que espaço tem a palavra de Deus na sua vida, meu irmão? Que espaço tem a palavra de Deus na minha vida? Que prioridade tenho eu dado à palavra de Deus, a Deus, às coisas de Deus? Que prioridade eu tenho dado a obedecer ao Senhor? Quer ver? Responder isso de uma forma rápida para vocês? Quanto esforço, quanto tempo, quanto dinheiro, quanto invisto nas coisas que eu gosto? Vamos melhorar. Quanto tempo eu gasto com o trabalho? Quanto tempo eu gasto com o meu carro? Quanto tempo eu gasto relacionado a roupas, me vestir, me arrumar? Quanto tempo eu gasto com videogames, esportes, lazer em geral, viagens, filmes, seriados, colegas, paqueras, namoro? Quanto tempo eu gasto com tudo isso? Quanto tempo eu gasto comendo? Quanto tempo eu gasto fazendo aquilo que eu gosto de fazer? Quanto tempo eu tenho gasto com o Senhor e a sua palavra? Quanto tempo eu tenho facilitado no meu viver diário como família, como indivíduo, no meu ambiente de trabalho, da palavra recheando a minha vida? Bom, eu acho que você pode responder talvez como aquele noivo: eu te amo, eu quero casar, você é muito importante para mim. Mas no primeiro convite para algo, eu tenho outra coisa que é mais importante que você. Ou talvez eu e você podemos nos alinhar à palavra de Deus e nos encher dessa palavra, deste poder da lei do Senhor,
que diz que é bem melhor caminhar com o Senhor. O poder da lei do Senhor nos convida a algo mais no versículo 4. Continua falando sobre essas bênçãos, sobre esses privilégios, mas diz: o poder da lei do Senhor é fluido ao focar o legislador. Quando a gente olha uma obediência, principalmente quando Deus requer de nós uma obediência em uma área que a gente não quer, eu e você precisamos lembrar que quem criou aquela lei é um Deus amoroso que morreu no nosso lugar. Um Deus poderoso e gracioso que se importa conosco. Um Deus gracioso que todas as vezes que estamos caídos e gritamos socorro, Ele estende suas mãos e nos traz para perto de si. Ao entendermos quem é aquele que nos dá a lei, ao entendermos e refletirmos a respeito de quem é o nosso Deus, obedecer os mandamentos do Senhor toma uma outra proporção. Quando vierem as suas tentações, quando vierem coisas que você sabe que são contrárias à palavra de Deus e uma luta interna existir em você e a falta de paz, a angústia estiver enchendo a sua vida, lembre-se de quem vem a lei. Lembre-se quem é o seu Senhor. Lembre-se quem está pedindo a sua obediência. O versículo 4 ressalta essa verdade com uma inteireza e uma profundidade incrível. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Lembre-se as promessas, todas as promessas de bênçãos antes. Lembre-se deste verso. Olha, sou eu, o teu Deus que te ama, o teu Deus que cuida de você, que estou pedindo obediência. O Deus conosco, que se revela, que se manifesta, que caminha conosco, que faz parte da nossa história, que conhece os nossos sonhos, conhece as nossas lutas, conhece as nossas dores. O poder da lei do Senhor é fluido ao focar aquele que está criando a lei, o legislador. Submeta-se, obedeça, porque vale a pena. Este é o nosso Deus que restaura. O poder da lei do Senhor livra da confusão e do caos do pecado. O poder da lei do Senhor livra da confusão, livra do caos do pecado. O mundo vive em caos, o mundo está se decompondo, as pessoas não têm mais valores, mas eles acham que estão caminhando por uma mudança, por uma transformação. Aqueles que tanto professam tantas e tantas ideologias, tantos e tantos valores, aproxime-se deles. Verifique de fato o relacionamento deles. Verifique a forma de viver familiar. E você vai ver que na grande maioria essas pessoas estão totalmente destruídas. Conversando com um jovem recentemente, ele falava a respeito dos profissionais mais bem desenvolvidos na área a qual ele estava se relacionando. Pessoas que ganhavam muito dinheiro, que tinham muito poder e tinham tudo aquilo que queriam nas mãos. E obviamente que esse jovem estava também lutando com o querer tudo aquilo. Mas ele disse que ao aproximar-se de tudo aquilo e poder ter aquilo, e não que dinheiro e poder necessariamente são ruins, mas eles revelam coisas no nosso coração. E quando nós queremos isso acima de Deus e da palavra, aí é que está o problema. E esse jovem disse: eu não quero, eu não tenho condição disso. Porque ao me aproximar eu vi que as famílias destes homens estão completamente destruídas. Eles têm muito, mas não têm nada. Que a palavra do Senhor, o poder da lei do Senhor traga luz sobre a minha vida, traga luz sobre a sua vida. Que a razão da nossa obediência toma uma proporção maior e muito mais significativa. Porque o poder da palavra de Deus vem para nos livrar de confusões e caos. O versículo 5 e 6 eu trago numa versão que a tradução acredito que soma mais como um todo. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. O pecado nos deixa confusos a respeito do amor de Deus, confusos a respeito de quem somos. Você já notou que toda vez que você desobedece ao Senhor, as suas emoções ficam todas desestabilizadas? Os seus relacionamentos sofrem em consequência disso? O seu desfrute das pessoas que você ama e que agora há pouco você estava desfrutando, você já não desfruta mais? Você já notou que o relacionamento com Deus perde o desfrute? Deus continua nos amando, mas o nosso desfrute disso começa a se tornar uma confusão. Parece que o mandamento do Senhor é bom, mas parece que não é. Parece que Deus é bom, mas parece que não é. Tudo entra num caos, tudo entra numa confusão. E a palavra de Deus vem nos convidar para que o poder da lei do Senhor tire a confusão que está na sua vida. Tire o caos que está na sua vida. Antes, olhando para aquele que rege a lei, olhando para aquele que é bondoso e gracioso, possamos viver o desfrute de uma alegria sublime, de uma alegria sobrenatural.
O poder da lei do Senhor gera uma vida grata e compromissada. O versículo 7 e 8 nos diz: eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos. Nunca me abandones. A consequência de uma pessoa que obedece à palavra de Deus é viver o sobrenatural de Deus em sua vida. A alegria sobrenatural, o desfrute sobrenatural. E quanto mais disso se vive, mais consegue conhecer de Deus aquele que rege as leis e entender que Deus é bondoso e amoroso e mesmo quando eu não entendo eu me submeto a Ele. Quanto mais disso eu vivo, quanto mais eu obedeço, mais alegria, mais satisfação, mais sobrenatural de Deus eu vivo. E qual a consequência? A consequência é que os caos, as bagunças, os desequilíbrios vão entrando em ordem, vão entrando em restauração pelo poder de Deus e de sua graça. Que restaura a família, restaura casamento, restaura valores, restaura vidas, restaura seres humanos. E aí o que gera? Gera uma vida grata. E aí o que gera? Uma vida compromissada com um Deus santo e gracioso, que revela uma lei grandiosa para que a minha vida e a sua vida não viva entregue aos caos. A quem confiarei a minha vida? A quem confiarei a minha vida? A qual ideologia colocarei a minha vida? A quem? Uma frase que resume todas essas está no seu próximo slide aí. Obedecer às leis do Senhor geram bênçãos incontáveis, alegria, restauração, gratidão e compromisso. Obedecer às leis do Senhor geram bênçãos incontáveis, alegria, restauração, gratidão e compromisso. Quer você viver isto? Esta palavra é para você, esta palavra é para mim. Se você está obediente, se você está firme, constante, valorizando a palavra, a obediência ao Senhor, permaneça. Porque é o único caminho que vale a pena neste mundo de desesperanças. Se você está perdido e a sua mente está uma confusão, se você já não entende mais nada e já não compreende mais nada de si e do amor de Deus, o amor de Deus te grita hoje, te convidando a obedecê-lo, te convidando a se submeter à vontade dEle, para que você experimente a vontade dEle, que é sempre melhor, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Que você vai viver esse sobrenatural de Deus. Vale a pena permanecer obediente. Vale a pena começar a obedecer. As leis do Senhor têm um poder sobrenatural para guardar e guiar as nossas vidas. Obedecer ao Senhor não é um peso. Obedecer ao Senhor é um privilégio para aqueles que se livram de um mundo desgraçado, de um mundo em decomposição, de um mundo de ideologias que nenhuma resolve a vida de ninguém. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque de pé, por favor.